Imagine-se voltando milhares de anos no tempo, para um período em que nenhum ser humano sabia ler ou escrever, porque essas habilidades simplesmente não existiam. Imagine caminhar por uma aldeia pré-histórica, onde não há livros, não há símbolos, não há palavras, não há instruções. Apenas pessoas tentando sobreviver, caçar, criar fogo e entender o mundo à sua volta. Agora pense no seguinte: se ninguém sabia ler, quem ensinou o primeiro ser humano a fazer isso? Como alguém poderia aprender a decifrar símbolos que ainda não existiam? Como um processo tão complexo surgiu sem professores, sem escolas, sem linguística, sem gramática, sem absolutamente nada além da necessidade humana de comunicar algo mais profundo do que sons soltos e gestos simples? Hoje nós vamos revelar essa história. Uma história que não é apenas sobre escrita, mas sobre a própria mente humana e sua capacidade extraordinária de transformar ideias invisíveis em marcas que atravessam milênios. E talvez, ao final deste vídeo, você nunca mais olhe para uma letra, uma frase ou um livro da mesma forma. Para entender como tudo começou, precisamos voltar a um tempo em que os primeiros seres humanos já falavam, mas ainda não escreviam. A fala é natural ao ser humano, é instintiva, está inscrita na nossa biologia. Mas a escrita não. Ela é uma invenção, talvez a invenção mais poderosa que nossa espécie já criou. Foi ela que permitiu que o conhecimento deixasse de depender da memória, que histórias deixassem de morrer com quem as contava, que descobertas atravessassem gerações e que o mundo se tornasse registrável. Mas antes de existir qualquer símbolo, houve uma necessidade. E como em praticamente todas as grandes invenções da humanidade, foi a necessidade que acendeu a primeira faísca. Imagine aldeias antigas crescendo. Imagine os primeiros agricultores estocando grãos, criando animais, negociando com outros grupos. Imagine chefes de vilas tentando controlar quantos sacos de cevada tinham guardado, quantas ovelhas pertenciam a cada família, quem devia o que a quem. A fala servia bem para muitas coisas, mas não era suficiente para lidar com quantidades grandes, trocas complexas ou registros permanentes. Era fácil esquecer, era fácil confundir, era fácil perder a noção do que era de quem. E foi nesse momento crítico da história, há mais de 5.000 anos, na antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, que algo extraordinário começou a surgir. Símbolos, pequenas marcas simples, incômodas, brutas, mas que carregavam um propósito que mudaria tudo. No começo, esses símbolos não eram palavras, não formavam frases. Eles eram objetos físicos, pequenas fichas de argila moldadas no formato de coisas do cotidiano. Uma esfera podia representar um jarro de óleo. Um cone representava uma medida de grãos. Um disco representava um animal. Eram como uma linguagem de objetos. Quando alguém precisava registrar uma transação, não escrevia, empilhava essas fichas. Funcionou durante séculos. Mas as vilas cresceram. As cidades nasceram. A economia se tornou mais complexa, e carregar sacolas cheias de fichas virou um problema. Como sempre acontece com a humanidade, uma solução improvisada acabou levando a uma ideia genial. Se podemos usar fichas de argila para representar coisas, por que não representar essas fichas com marcas feitas diretamente na argila? Foi assim que surgiram os primeiros registros gráficos. Um traço representava uma ficha. 2 traços representavam 2 fichas. Um círculo representava outra. E essas marcas podiam ser gravadas em tabletes planos que secavam ao sol e duravam para sempre. Pela primeira vez, um pedaço de argila podia guardar uma informação independentemente da memória humana. Essa foi a primeira grande virada, a transição das fichas para as marcas. Mas ninguém ainda sabia ler, porque leitura exige algo mais profundo. Exige reconhecer que um símbolo representa uma ideia. Exige que a mente humana aprenda a transformar marcas em significado. E isso não acontece da noite para o dia. Com o passar do tempo, as marcas deixaram de representar apenas quantidades e passaram a representar objetos. Uma cabeça de boi estilizada significava boi. Um jarro desenhado significava jarro. Estas imagens eram primitivas, mas poderosas. Eram pictogramas, desenhos simplificados de coisas reais. E aqui começa a parte realmente fascinante da nossa história. Pois é nesse momento que o ser humano descobre que pode registrar não apenas coisas, mas ideias. E ideias podem ser combinadas. Ideias podem virar mensagens. Ideias podem virar memória. Mas quem ensinou isso? Quem foi o primeiro professor da humanidade? A resposta, surpreendentemente, é que ninguém ensinou. A escrita não foi criada por uma pessoa. Ela foi criada por milhares ao longo de séculos, como um sistema vivo que evoluía conforme a necessidade. Cada geração acrescentava algo. Cada escriba treinado entendia um pouco mais. Cada símbolo ganhava complexidade. O que começou como desenhos virou abstrações. A cabeça de boi deixou de significar apenas boi e passou a representar o som da palavra usada para boi. Um peixe podia significar peixe, ou podia significar o som fi.
Um jarro podia representar um jarro, ou podia representar uma sílaba. Foi aqui que a escrita deixou de ser imagem e se tornou linguagem. Essa foi a segunda grande virada, quando os símbolos deixaram de representar objetos e passaram a representar sons. Enquanto isso, outras culturas criavam seus próprios caminhos. No Egito, hieróglifos; na China, ideogramas; na civilização maia, símbolos complexos gravados em pedra. Em cada canto do mundo, sem que ninguém ensinasse ninguém, a escrita surgia como resposta às necessidades locais, e em todos os lugares ela virava algo cada vez mais poderoso. Quando símbolos representam sons, qualquer palavra pode ser escrita, qualquer frase, qualquer história. E quando você cria um sistema capaz de escrever tudo, você cria um sistema capaz de guardar tudo. Do comércio às leis, dos mitos às guerras, das listas de impostos às orações aos deuses. A escrita se tornou a espinha dorsal da civilização. Mas havia um problema. Os sistemas eram complexos demais. Centenas, às vezes milhares de símbolos. Aprender tudo aquilo era privilégio de poucos. Um grupo pequeno e altamente treinado surgia em cada sociedade, os escribas. Eles não aprendiam lendo livros, aprendiam imitando. Observavam seus mestres durante anos, copiavam tabletes, praticavam até decorar cada símbolo, cada regra, cada forma. E assim, geração após geração, a escrita foi sendo transmitida. Não foi uma criação instantânea, mas um processo contínuo, lento e brilhante de aperfeiçoamento humano. Mas o ponto máximo dessa revolução aconteceria quando um sistema, muito mais simples e muito mais poderoso, seria criado: o alfabeto. Diferente dos sistemas que precisavam de centenas de símbolos, o alfabeto reduziu tudo aos sons básicos da fala. Cerca de 20 símbolos podiam formar qualquer palavra. Isso mudou tudo. Ler e escrever, finalmente, podiam ser habilidades acessíveis não apenas a sacerdotes e escribas, mas ao povo comum. A escrita deixou de ser um segredo e se tornou uma ferramenta da humanidade inteira. E a partir daí, o conhecimento pôde se multiplicar. O que antes dependia de elite intelectual se tornou parte do cotidiano. Bibliotecas surgiram, livros circularam. A história começou a ser registrada com detalhes, e a humanidade entrou numa nova era, completamente transformada pela capacidade de armazenar e transmitir ideias através do tempo. Hoje, quando você olha para uma letra simples como um A, talvez não imagine que ela veio de um desenho antigo de uma cabeça de boi. Quando olha para o B, talvez não imagine que já foi a planta baixa de uma casa. Quando olha para um livro, talvez não perceba que cada página carrega milhares de anos de evolução. Mas tudo o que você lê, entende e escreve existe graças a esse processo lento, coletivo e genial que começou com a necessidade de registrar quantidades e terminou com a criação de uma linguagem universal. E talvez, agora que você sabe disso, a pergunta inicial ganhe uma resposta muito mais clara. Ninguém ensinou o primeiro ser humano a ler, porque ele não aprendeu sozinho. Ele não existiu como indivíduo, ele existiu como processo, como tradição, como resultado de milhares de pessoas que, sem saber, estavam construindo o maior sistema de armazenamento de conhecimento já criado pela espécie humana. A escrita não tem um inventor, tem uma humanidade inteira por trás dela. Se você chegou até aqui, me diga nos comentários qual descoberta histórica você quer ver nos próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar essa jornada incrível sobre a origem das coisas que moldaram o nosso mundo. Nos vemos no próximo episódio.